Buenos donos anos, nós vamos retomar as aulas e o assunto hoje e a continuidade desse assunto para alguns é o assunto Europa. Um continente imenso em população, qualidade de vida e também muito questionado sob a ótica da degradação. Então, eu quero abordar o continente europeu hoje a partir de uma determinada ótica, que é o meio natural e a ação do homem sobre esse meio natural. Para isso, eu vou projetar aqui para nós uma imagem que é a imagem desse conceito da Europa, meio natural e da ação humana. Para nós tentarmos, a partir desse slide, entender um pouco mais esse conceito. Então, está aí a Europa, com o nome do texto, o nome da imagem, o nome desse mapa, Europa, meio natural e ação humana. Então, o que nós temos? Temos, então, aí o continente europeu e as várias características que a gente já abordou em dados momentos aí com vocês. A Europa cheia de reentrâncias, né? Olha aqui a quantidade de reentrâncias que tem, formando muitas penínsulas. Então, aqui é a Península Itálica, aqui uma outra península que é a Península Ibérica, né? A Península Escandinava, né? A península aqui que forma a Grécia, e aí a Península Balcânica e assim por diante. O objetivo não é falar das penínsulas agora, ou das formações geográficas, mas nós falamos sobre uma outra ótica, que é a ótica do meio natural, que espaço natural que é esse, e como é que se dá a ação humana nesse espaço especificamente. Nós vamos começar do norte em direção ao sul. Então, observar o norte, vamos a partir sempre da legenda, né? Europa do Norte. Na Europa do Norte nós temos o domínio da tundra. O que é a tundra? É aquela vegetação muito rasteira, que cresce musgos, líquens, e durante 6, 7, 8 meses do ano ela fica congelada, e durante 6, 5, 4 meses do ano ela fica degela, né? E aí as pessoas, os animais, eles acabam convivendo nesse espaço. Por que eu falei de 6 a 8 meses, ou então de 4 a 5 meses, ou a 6 meses? Porque isso quanto mais ao norte, mais rigoroso vai ser esse clima. Quanto mais em direção ao sul, menos rigoroso vai ser esse clima. Então, por quê? Porque aqui nós temos o Círculo Polar Ártico, olha aqui, ó. É nessa linha que passa o Círculo Polar Ártico. Começa nessa linha que passa o Círculo Polar Ártico, nessa região aqui, o clima é clima polar, né? Num dia de verão, no clima polar, a temperatura máxima que vai atingir 10 graus. 10 graus para nós aqui é extremamente frio, né? Para eles é normal, seria um dia de verão. Então, domínio da tundra, de planícies subpolares e de montanhas com clima polar, especificamente clima polar. Mas em direção ao sul, do Círculo Polar Ártico até próximo à linha do Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, desculpe a falha, nós vamos ter a presença do clima que a gente chama de temperado, né? Então, você vai ter o domínio da taiga. O que é a taiga? Taiga é aquelas coníferas, aqueles pinheirinhos de Natal, é um exemplo de taiga, né? E ela vai ocorrer nesse espaço geográfico. Então, domínio da taiga e de terrenos onde se desenvolve plantas rasteiras e silvestres, região de frio menos intenso, a oeste, graças à influência marítima. Então, nessa região aqui, em função das águas quentes que vêm aqui do Golfo da Guiné, e que vai do Golfo da Guiné aqui na África, mais ao sul.
as águas quentes que vêm do Golfo da Guiné trazem temperaturas e torna essa região aqui com temperaturas mais amenas. É por isso que sempre, quando a gente vê aquelas imagens de Londres, na época do verão, é chuvoso, e na época do inverno sempre tem aquela neblina. Por quê? Por causa das águas quentes que vêm do sul em direção ao norte. E é exatamente essas águas quentes que vêm do sul em direção ao norte, a gente vai explorar ainda num outro mapa, quando nós falarmos sobre o clima dessa região, que essa região da Europa não entra numa fria especificamente. Por quê? Porque as águas quentes que vêm do sul acabam trazendo vida, de forma geral, para essa região. Mas isso é um outro assunto que nós vamos abordar quando nós falarmos sobre o clima especificamente. Agora nós estamos falando sobre meio natural e a ação do homem. Então, nessa região aqui, a ação do homem é bastante intensa. Por que a ação do homem é bastante intensa nessa região? Porque aqui nós temos a presença das maiores florestas. Nessa região aqui, são imensas florestas de taiga. Tá? Por que é interessante observar isso? Porque essa floresta de taiga, ela é muito utilizada para o consumo da população aí. Né? A região da Rússia, né? Essa região aqui da Rússia, esses países escandinavos, eles são grandes exploradores de madeira. Por quê? Porque a floresta de taiga cresce naturalmente aí. Na Europa central, uma parte mais central, uma parte mais chamada continental da Europa, nós temos um domínio das planícies. Então, a planície sarmática, a grande planície europeia, o planalto do Valdai, aqui nessa região, já é mais uma região planáltica, né? Então, vai variar das regiões de planície para planalto. Então, olha lá, ó, domínio das planícies, meio natural profundamente alterado pela ação humana e substituído para a agricultura. Por quê? Por causa do clima temperado, certo? Então, nessa região aqui, é em função de dois conceitos. O clima é temperado, ou seja, o clima é mais ameno, e nós temos imensas planícies e planaltos, grandes planaltos. O fato de ter imensas planícies e grandes planaltos facilita a utilização desses terrenos para a agricultura. Então, por isso, esse é um ambiente altamente, profundamente alterado pelo homem. Um pouco mais ao sul ainda em direção ao sul, nós vamos encontrar as montanhas. Olha aqui, ó, vamos encontrar as montanhas. Essas regiões de montanhas, há um domínio de florestas, com muitos trechos modificados pela ação humana, e o clima continua temperado, né? Então, observem que quanto mais alto for a região, menor é a alteração. A gente vai verificar isso aqui na nossa região também, só nós fazemos estabelecermos uma relação com a região onde nós vivemos. A vegetação que nós temos aqui próximo da gente, que é a Mata Atlântica, ela está mais preservada no topo dos morros, porque nas regiões de planície ela está totalmente alterada, desapareceu. A mesma coisa vai acontecer na Europa. A ação humana vai se dar muito mais nas regiões de planícies e planaltos. Nas regiões montanhosas, há uma menor alteração. Ainda continua com o domínio dos climas temperados. Né? Mais ao sul, aqui nós vamos, entre o sul e em direção a leste, nós vamos encontrar as regiões de clima semiárido. E aqui nós vamos encontrar as estepes, muito comum. Estou fazendo uma ligação já lá com o assunto que é o clima e vegetação, mas a gente vai abordar isso, clima e vegetação, em outro momento. As estepes vão se dar nessas regiões aqui. E aí o clima e a alteração humana é menos intensa. Por quê? Menos intensa em função de que é um clima semiárido, e aí a produtividade agrícola ou a ocupação não vai se dar de tão intenso assim. Né? Mais ao sul ainda nós temos o domínio do clima de frio de montanha, que seria essa região aqui dos Pirineus,
dos Alpes, os escandinavos mais ao norte, né, falando do sul aqui, os Alpes próximo à Itália, os Montes Cárpatos e os Montes Cáucasos. Então, são regiões de clima de montanha. E aqui nós não temos tanta alteração humana. Por quê? Exatamente em função de serem regiões mais elevadas. Ok? E mais ao sul ainda nós temos a região mediterrânea. Essa aqui é a região mediterrânea, influenciado pelo clima do Mediterrâneo. Quando nós formos abordar o clima mediterrâneo, vocês vão perceber que ele é totalmente diferente de todas as outras regiões climáticas. No Mediterrâneo, no clima mediterrâneo, chove no inverno e é seco no verão. Ele é inverso de todos os outros climas que nós temos. E aí, observe o seguinte, ó, como ele é frio e chuvoso, e o verão é quente e seco, então nós temos dois elementos interessantes a ser observado. A oferta de horas de sol, que aumenta com o verão, e clima seco. Oferta de maior quantidade de horas de sol e clima seco favorece alguns tipos de plantios, por exemplo, oliveiras, uva, pêssego, e isso vai aparecer de forma muito intensa nessas regiões aqui, mais voltado para o mar Mediterrâneo. E é aí que nós encontramos as regiões mais desenvolvidas da Europa, né, que vão se encontrar entre essa planície e a região mediterrânea. São as regiões mais densamente ocupadas. Ok? E aí, mais ao sul ainda, nós temos as planícies dos planaltos mediterrâneos, que é o que eu abordei antes, né? Então, quanto mais próximo dessas regiões dos Pirineus, dos Alpes e dos Cárpatos, nós temos regiões elevadas e a tendência de você ter plantios desses elementos frutíferos que eu falei antes. E quanto mais próximo do Mediterrâneo, mais ao sul, você tem uma intensa alteração do espaço pela ocupação humana, porque nós temos que lembrar também que está próximo aonde apareceu o homem, que seria na África, e aí essa região aqui é a região mais densamente ocupada e mais densamente alterada também. Então, um pouco disso, esse mapa hoje, nós vamos parar por aqui, né, e vamos retomar esse assunto nas próximas aulas. Daí, nas próximas aulas, eu vou abordar clima e vegetação da Europa. Hoje seria mais o meio natural e como é que se processa a ocupação desse meio natural. É importante, nós estamos falando sobre Europa, meio natural e ação humana, nessa aula expositiva não vai estar tudo, né? Então é importante retomar as leituras do livro de vocês e a partir das leituras entender um pouco os contextos que a gente tentou explicar para vocês hoje. Um grande abraço e até a próxima aula.